Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui dando início a mais um TED, nosso Temas Espíritas em Debate, e a comunidade espírita virtual, espírita.info, promove aí a cada 15 dias, às sextas-feiras, com um tema instigante, um tema que muitas vezes não é discutido nas casas espíritas, não é conversado ou não é levado às palestras, né? E hoje nós temos conosco aqui uma companheira nossa aqui, a Graça Paulino. A Graça, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema escravidão moderna. Essa foi a nossa proposta para ela, escravidão moderna. O que o Espiritismo tem a ver com isso? Então a gente vai aí pedir que a Graça traga essa discussão, né, uma proposta, as ideias dela em torno de 20 a 30 minutinhos, e depois a gente abre aqui para conversa, para participação dos companheiros aqui presentes, né? Para dar início ao nosso TED, como de costume, a gente vai pedir eu, o Elias, nosso amigo, para fazer uma prece inicial e já passamos a palavra para a Graça. Muito bem. Façamos então a nossa prece, rogando ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie espíritos benfeitores para nos auxiliar, afastando aqueles que possam induzir-nos ao erro. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a discórdia entre nós e nos desviar da caridade e do amor no próximo. Benfeitores espirituais que velam aqui pelo nosso grupo espírita.info, tornai-nos dóceis aos seus ensinos, afastai de nós todo pensamento de orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Pedimos, enfim, e especialmente, ao guia espiritual do nosso grupo, que ampare a graça naquilo que ela vier aqui apresentar para nós, e a todos nós continue velando. Que assim seja. Assim seja. Ô, Graça, Espírita Info, é o seu espaço, fique à vontade. Antes do Eli começar a compartilhar aí os slides a seu pedido, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua aí, e depois começamos aí com a discussão do tema de hoje. Fique à vontade. Então, boa noite a todas e todas. Eu sou Graça, sou trabalhadora espírita, já aí chegando aos 20 anos de espiritismo, de um aprendizado diário, e eu já agradeço à comunidade Espírita Info, que fez esse convite para que a gente possa falar sobre esse tema de tão alta relevância, na nossa sociedade, né? Espero poder contribuir para o debate, né? Podemos começar? Bom, gente, eu trouxe para o nosso debate de hoje é, definição sobre trabalho escravo, né? Sobre o que é o trabalho escravo, o que a lei configura como trabalho escravo, o porquê da alta incidência do trabalho escravo na sociedade, tanto brasileira como nos demais países. Trouxe dados da OIT e trouxe a visão do espiritismo sobre a escravidão como um todo, né? E depois, após também alguns exemplos desse evento, que é a escravidão, e finalizando, né, com com um resumo do estudo, né? Então, eu vou começar com a definição do que é o trabalho escravo contemporâneo, né? É, eu vou falar aqui um pouquinho, depois a gente já passa para esse slide que já está na tela. Então, gente, todo ano, milhares de pessoas são traficadas e submetidas a condições desumanas de trabalho.
são impedidas de romper essa relação com o empregador e, não raros, elas são impedidas de deixar esse trabalho enquanto não concluírem a tarefa para a qual foram aliciados. E isso sob ameaças, né, de tortura psicológica, espancamentos e até assassinato. Então, esse tipo de exploração é chamado de trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo à escravidão. Então, a o artigo 149 do Código Penal brasileiro, ele elenca 4 elementos que vão configurar, de acordo com o artigo 149, o trabalho escravo contemporâneo. Esses 4 elementos, eles podem aparecer de maneira combinada ou isolada. Então, são esses os elementos. O trabalho forçado, a servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas. Pode passar, por favor. Bom, o trabalho forçado são atos como restringir a locomoção do trabalhador, reter os seus documentos, não pagar salário, e o que faz com que a vítima ela se veja obrigada a permanecer nesse trabalho, né? Há muitas das vezes, quando ela descobre que ela foi enganada pelos aliciadores, que é o chamado gato, e ela tenta fugir, ela pode, inclusive, passar por situações muito perigosas, até mesmo o assassinato, né? O segundo elemento é a servidão por dívida, que são descontos irregulares no salário, como cobrança de transporte, material de trabalho, comida, que são vendidas pelo empregador a preços mais altos, né? E isso vai gerando dívidas para aquele trabalhador, né? Que cada vez ele vê essa dívida aumentando, né? Às vezes chegando a consumir todo o salário dele. E aí, como ele só vai poder deixar esse trabalho quando ele pagar essa dívida, ele acaba ficando preso a esse local de trabalho. Pode passar, por favor. Bom, as condições degradantes de trabalho, o terceiro elemento, são falta de alojamentos adequados, sem água potável, falta de sanitários, comida estragada, falta de equipamento de proteção, né, que são os EPIs, e muitas das vezes esse trabalhador, por exemplo, a água que ele divide, né, a água que ele usa para o banho, para beber, mesmo para cozinhar, muitas vezes essa água ela é dividida com animais que também circulam ali naquele local, né? Porque muitas vezes essa água vem de uma nascente, vem de um riacho, de um ribeirão, e muitas das vezes esse trabalhador descarta ali também os seus dejetos, como urinas e fezes, já que ele não tem um local sanitário para usar, né? E por último, dos elementos, né, que a lei considera como trabalho escravo contemporâneo, como caracterizando o trabalho escravo contemporâneo, são as jornadas longas que causam danos físicos, psíquicos e emocionais ao trabalhador, trazendo grandes riscos para a sua saúde e para a sua vida, né? Em São Paulo, por exemplo, tem casos de trabalhadores que trabalham no corte de cana que eles morrem no local de trabalho, porque eles são expostos a jornada de até mais de 15 horas no trabalho, né? É isso diariamente, sem direito a um horário para almoço. Então, a exaustão a que ele é exposto é tão grande que ele vem a óbito ali mesmo, naquele local, de trabalho, né? Pode passar, por favor. Então, gente, agora, do ponto de vista econômico, né? Vamos falar assim. O trabalho de escravo contemporâneo, ele é um negócio.
Ele é um negócio lucrativo e ele é global. Ele é um instrumento econômico, né? Ele é utilizado por empreendedores para potencializar os seus processos de produção e expansão. Então, os empregadores, eles se valem desse expediente para ganhar competitividade, de forma, desleal. E, muito ao contrário, né, do que a gente imagina, a escravidão contemporânea ela não são casos isolados, né? Esse tipo de instrumento, faz parte de um sistema mesmo, né? Esse Ô, Graça, seu áudio fechou. Não estamos te ouvindo ainda. voltou? Agora sim. Voltou. Agora Sim. sim. De quando, Estava Vamos falando do recomeçar. sistema, né? Que faz parte de um sistema. Faz parte de um sistema, né? Ele é um instrumento econômico e ele trata de um instrumento que é utilizado por empreendimentos para potencializar esses processos de produção e expansão, e os empregadores se valem desse expediente para ganhar uma competitividade desleal no mercado, né? E ao contrário do que a gente pensa, esse sistema ele não são casos isolados, né? Ele faz parte de um sistema e ele ganha, e muito, né, com a exploração, a falta de fiscalização e a conivência, de diversos setores. Então, essas empresas, elas têm como um modelo de negócio explorar, as pessoas nessa modalidade de trabalho abusivo, né? Pode passar, por favor. Então, agora a gente vai falar dos fatores que impulsionam o uso do trabalho escravo. Um dos fatores é a completa ou quase completa ausência de prestação, até do serviço mais básico pelo Estado, como a saúde, a educação. A falta desses serviços básicos contribui decisivamente para a dependência, né, dessa comunidade em relação a patrões e a atravessadores. Pode passar, por gentileza? Pode passar, Eli? Bom, gente, a gente tem a promulgação da Lei 13.467 de 2017. Essa lei, ela acaba que ela precariza o trabalho, né? Ela precariza o trabalho e a informalidade. Por quê? Que acontece? Essa reforma trabalhista trouxe uma proposta de negociação entre trabalhador e empregador. Acontece que a parte que é o trabalhador, ele é a parte mais frágil, né, dessa negociação. Então, esse trabalhador, ele não tem poder de barganha, né, para colocar para o empregador aquilo que ele acha justo de obter nessa negociação. Então, acaba que prevalece, o que o patrão coloca na mesa, né? Então, aí é uma amostra do poder econômico, né? Porque, neste caso, muitas das vezes, o negociável se sobrepõe ao legislado, né? Então, o trabalhador acaba que sai prejudicado nessa negociação, que ela não é de igual para igual, né? Há um desnivelamento aí nessa negociação. Pode passar, por favor. E outros fatores, como a falta de fiscalização, o descumprimento das leis trabalhistas, a falta de formação e formação dos trabalhadores, mas o Ministério do Trabalho informa que de todos esses itens,
o que mais contribui para esse aumento da aliciação para o trabalho forçado é a vulnerabilidade social. O que isso quer dizer? Quer dizer que a situação de indigência da vítima é a principal, acaba que encarrega, né, de submeter essa vítima às condições subhumanas de trabalho. Ela acaba não tendo escolha, né, e se submete a essas condições. Pode passar, Eli. Então, com relação a essa vulnerabilidade, em 2022, o Conecta, que é uma ONG que é ligada aos direitos humanos e faz esse trabalho de proteção aos trabalhadores, né? A esses trabalhadores vulneráveis e que busca equidade entre direito de homens e mulheres. Então, a Conectas, em 2022, detectou 58% dos lares brasileiros vivendo em cenário de insegurança alimentar. Isso significa dizer que 125 milhões de brasileiros não tiveram acesso à alimentação, não tiveram acesso pleno, à comida, né? E pode passar, por favor. E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é incorporada à ONU e que conta atualmente com 187 países membros. A OIT, ela é o órgão que define o que é o trabalho análogo à escravidão, né? O que é o trabalho forçado. É ela, a OIT, que faz um mapeamento mundial de como está a situação do trabalho escravo no mundo e busca promover as melhores condições de trabalho. Pode passar, por favor? Aí eu trouxe, pessoal, dados da OIT global e no Brasil. E eu trouxe, assim, dois dados, são muitos, né? Mas a gente tem um tempo aí limitado, então não tinha como trazer todos. Mas a OIT mostra que em 2021, esses são dados globais, que em 2021, 49,6 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão contemporânea. E desse total, 28 milhões de pessoas realizavam trabalhos forçados e 22 milhões estavam presas em casamentos forçados. Pode passar. Esse dado agora é da OIT no Brasil. Então, entre 1995 e 2020, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas em condições de trabalho análogo à escravidão no Brasil. E atualizando, hoje, esse ano, nós já estamos chegando a 61 mil resgatados. Então, vocês podem perceber que deu um salto, né? Porque de 1995 a 2005, nós tivemos 55 mil. De 2020 a 2024, e nós estamos ainda no primeiro semestre de 2024, já foram 6 mil pessoas resgatadas nessas condições de trabalho, né? Então, foi um aumento, um salto muito grande. Né? E aí a gente passa aí para o perfil desses trabalhadores. A maioria desses trabalhadores resgatados são homens, eles têm entre 18 e 44 anos de idade e são analfabetos. Pode passar. Então, esse é o perfil principal dos resgatados, né? Esse perfil, ele é verificado, ele é renovado ano a ano, né? Só que a gente percebe que o perfil dos resgatados não muda. Esse perfil, ele permanece durante ano após ano, né? Então, esse perfil são homens, são pretos, são trabalhadores da área rural, vindo das cidades do norte e do nordeste e com pouquíssima escolaridade, né? Mas embora esse perfil ele seja o padrão,
o trabalho escravo ele está presente no país como um todo, né? Não só na área rural, mas também na área urbana, né? Na construção civil, na área têxtil, na produção de eletrônicos, no trabalho doméstico, nos bordéis e, pasmem, nas igrejas. Né? Na última divulgação da lista suja, que é uma lista que faz um apanhado das empresas que estão praticando o trabalho escravo contemporâneo, eles fazem essa lista e essa lista ela vai servir a título de punição, a título também de transparência, não é? Essa lista é divulgada. É claro que cada empresa tem direito de defesa, mas comprovado esse trabalho escravo, essa empresa vai sofrer punições. E nessa última lista, nós tivemos um pastor que estava mantendo em sua igreja pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, moradores de rua e também usuários de droga, para vocês verem como que essa prática ela abrange todos os setores, né? Pode passar, por gentileza. Aí agora, o Leonardo Sakamoto, ele é o autor do livro Trabalho Escravo Contemporâneo, ele é um repórter, doutor em ciência política, ele é ativista no combate ao trabalho escravo contemporâneo há 20 anos, para mais de 20 anos, e tem aí um currículo vasto que se vocês forem na internet, vocês vão vocês vão verificar, é um currículo bem vasto que ele tem. Então, ele vai falar para a gente o seguinte: ele que tem know-how no assunto, ele vai falar para nós o seguinte, que o trabalho escravo, ele não é uma doença, que ele é um sintoma. Ele fala que resgatar trabalhadores da escravidão é fundamental, mas funciona assim como um remédio que até pode baixar a temperatura alta do organismo, né? Mas ele não vai curar a doença, né? Ou seja, ele fala que o governo, o Estado, precisa intervir, né? Que é necessário atacar o sistema, né? Que leva à reprodução do trabalho escravo, né? Para tanto, é preciso garantir acesso a emprego, à educação, à saúde, à cultura, a lazer, à moradia e à alimentação a essa população mais pobre, que é essa população que acaba sendo a presa fácil para os aliciadores de mão de obra escrava. Pode passar, por favor. Né? Então, continuando, ele diz o seguinte: se isso não ocorrer, todo o combate à escravidão vai tão somente enxugar gelo. Né? Então, ele fazendo uma analogia entre o trabalho escravo e o nosso corpo, o nosso organismo, ele fala: trabalho escravo é uma febre. E ele indica que alguma coisa está muito ruim no tecido social. Quer dizer, o tecido social está doente, né? E ele elenca como doença, né? O que está adoecendo esse tecido social, a impunidade, a pobreza e a ganância. Pode passar, Eli, por favor. Bom, aí a gente passa para a pergunta, né, que é o cerne do nosso estudo, que vai nortear o nosso debate, que é o que o Espiritismo tem com isso, né? O que o Espiritismo tem a ver com trabalho análogo à escravidão? Bom, aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos, e na questão 829, a espiritualidade diz que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Pode passar. A questão 684 vai falar:
os que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, comete uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar e é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E as questões 674 e 676 de O Livro dos Espíritos vai falar que o trabalho é lei da natureza e que por isso mesmo constitui uma necessidade, né? Ela é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Pode passar. Então, gente, daí a gente pode perceber que o espiritismo, a doutrina espírita, vê o trabalho como um meio de elevação, como um meio de burilamento, e que a doutrina espírita atenta para a dignidade do trabalho e para a necessidade do repouso, né? Eu acho que nós terminamos. Pode passar, por favor, Eli. Pessoal, olha só, eu terminei aqui os slides, mas eu trouxe dois casos para que a gente possa ilustrar tudo isso que nós falamos até agora, né? O primeiro caso é o caso das vinícolas em Bento Gonçalves, um caso que foi muito comentado lá no Rio Grande do Sul. Envolveu as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi. Lá nessas vinícolas foram resgatados mais de 200 trabalhadores com jornada de trabalho, que começava nas primeiras horas da manhã e até às 11 horas da noite, diariamente, né? Sem água potável, com comida estragada, e esses trabalhadores, eles eram acordados às 4 horas da manhã, debaixo de xingamentos e de agressão física, agressões físicas. Então, esse caso eu estou trazendo, porque esse caso vai trazer aqueles 4 elementos que a gente viu que a lei, o artigo 149, configura como trabalho escravo contemporâneo, que são o trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradáveis de trabalho, e a jornada exaustiva. E estão todas presentes nesse caso das vinícolas de Bento Gonçalves. E eu trago um segundo caso, que é o caso da Sônia Maria de Jesus, uma mulher de 50 anos, e que ficou em situação de trabalho escravo por 40 anos, né? Ela é uma moça preta, surda, analfabeta, aliciada pela família, ela fazia trabalhos domésticos. Ela foi aliciada por essa família aos 9 anos de idade, né, com promessa de que ela iria estudar e que ela seria cuidada, e, no entanto, ela ficou esses 40 anos sem acesso à educação formal, né, ou para deficientes, e ela fazia todos os serviços domésticos, não recebia salário, e o patrão dela é um desembargador, né? Então, o que aconteceu? Esse caso foi para a Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgou improcedente, não viu nesse caso indícios de trabalho análogo à escravidão. E, neste caso, né, o caso foi para a instância superior e o ministro André Mendonça acatou a decisão do STJ de Santa Catarina. E essa moça acabou voltando para casa daquela família que a havia escravizado por 40 anos, não é? Porque o desembargador pediu a guarda dela, dizendo que ia registrar e tudo mais. Então, nesse caso, o Estado brasileiro negou a essa vítima a sua garantia de dignidade, né? E esse caso é um caso clássico, né? Do poder econômico se sobrepondo às leis de proteção aos vulneráveis. E mais ainda, a gente pode considerar o nosso país, o Brasil, como reincidente, porque lá
em 1888, quando da abolição da escravidão, uma abolição para inglês ver, mas foi abolição, não é? Então, lá, o Estado brasileiro também negou aos ex-escravizados a garantia de dignidade de cada um daquelas pessoas que foram, é, que passaram, né, por essa lei da abolição, da escravatura. Então, gente, finalmente eu vou trazer aqui, assim, uma uma reflexão, eu diria assim, né? Minha, eu acho que vai estar de conformidade com cada um de nós que estamos aqui, né? Nesse TED, nesse debate, né? A minha conclusão é a seguinte, é que qualquer forma de escravidão é execrável. Não existe justificativa para essa atrocidade. Todas as justificativas dadas para que um ser humano escravize outro ser humano, como libertar dos pecados, retirar da ignorância, retirar da barbárie e etc., são construções da sociedade, não é? A religião e da religião. Por quê? Porque assim podia-se e pode-se escravizar, né, com a consciência tranquila. Se eu eh, coisifico o outro, se eu tiro do outro a humanidade, desumanizo o outro não é igual a mim, eu posso escravizá-lo e posso colocar minha cabeça no travesseiro tranquila, né? Porque não é um igual a mim, né? A religião, o cristianismo, né, propriamente dito, durante séculos deu justificativa religiosa e o respaldo político que os escravocratas precisavam para escravizar. Então, a escravidão, ela foi e sempre será uma tragédia humanitária. A escravidão é uma chaga aberta na história humana. Portanto, não somente o espiritismo tem a ver com ela, mas toda a humanidade, todas as denominações religiosas. Por quê? Cada denominação reflete a nossa sociedade, né? Nós somos um núcleo religioso, mas ali dentro a gente pratica o que a gente pratica lá fora, né? Na sociedade como um todo, né? E na questão 830, de O Livro dos Espíritos, reduzindo essa questão, ela vai falar que o mal é sempre o mal, e que não há sofisma que faça, se torne boa uma ação má. Aquele que tira proveito da escravidão é sempre culpado pela violação da lei da natureza, não é? Então, na escravidão moderna, se dizia, né, era um contexto achar que escravizar o outro era natural, né? Por isso, há aí uma certa relevância para aquela época, não é? O que eu não concordo, mas há essa visão, não é? Mas hoje todo mundo sabe que escravizar o outro é um ato abominável, que é, agride a lei de Deus e agride a lei dos homens também, transgride, na verdade, a lei de Deus e a lei dos homens. Então, hoje, não há desculpa para essa prática na nossa época, né? Bom, pessoal, eu queria dizer mais uma vez, então, que quando você pratica esse tipo de atitude, você também está transgredindo todas as leis, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e que, sendo assim, é dever de cada um de nós lutar, né, pelo menos para minorar essa situação que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu espero ter trazido uma contribuição para o nosso debate, né? Muito obrigada. E a gente pode passar aí as nossas falas. Muito obrigado, Graça. Você traz aí reflexões em torno de um tema que tem que estar sempre presente nas nossas discussões, nas nossas Sim, conversas, porque ele é sim, presente nas nossas vidas, embora muitas vezes ignorado, né? A gente sim, sim, vê, mas finge que não vê. A gente convive com isso e finge que não está existindo, né? E quando você aponta aí o fim de uma escravidão,
escravidão oficialmente, né? Talvez aquele momento eu, não- eu, não, eu não sei se a gente poderia dizer que é um outro tipo de escravidão, ou a gente poderia dizer que é uma releitura dessa escravidão institucionalizando, tornando meio que legal isso aí a partir daquele momento. Que a gente tem exatamente esse perfil que você aponta aí, uma população onde está o mais vulnerável, e dentre os mais vulneráveis a gente tem a população preta, como você coloca aí, né? É uma massa muito grande dessa população que é negada ali acesso a empregos de mais qualificados, né? É negada até uma qualificação, enfim. A gente sabe na nossa sociedade quanto que é difícil para esse mais vulnerável em diversas circunstâncias, né? Mais um vulnerável às vezes é o LGBT, é o preto, é aquele que só de uma maneira econômica, né, é aquele que não alcança muito na nossa sociedade. O Silvio de Almeida ele chega a apontar que se uma mulher preta está concorrendo com um homem branco a uma determinada vaga de emprego, ela já é mais qualificada só por estar ali. Por quê? Porque ela já passou por tanto mais dificuldades do que ele para chegar a concorrer àquela vaga de emprego, que ela já é mais qualificada. Não precisa mais fazer entrevista, né? Chama ela. Mas a gente sabe que não é o que acontece. Bom, então Sim, onde eu quero chegar para te fazer uma pergunta? A gente sabe que essa população mais vulnerável é também a que mais sofre com trabalho excessivo, né? Ainda mais com os meios de tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? O WhatsApp, ele invade, ele não é mais privado, né? Se foi algum dia, não sei, mas ele invade a vida das pessoas, né? E muitas vezes com o trabalho. E são pessoas que vão sofrer uma jornada de trabalho que se estende também, né? Nesse percorrer aí para casa e para o trabalho, né? Porque dependendo da cidade que você morar, do local desse país, que é grande, onde você morar, você às vezes tem que acordar 4 horas da manhã para estar no trabalho às 8, às 7, sim, sim, e tem um caminho de volta. Então você volta para casa para dormir, mal convive com a sua família. Então a gente vê esse cenário acontecendo aí. E isso obedece, como você apontou, uma ordem econômica, sim. né? Então, assim, a gente vê que é difícil de mudar isso aí. Vai precisar de um bom tempo para isso. Mas onde eu quero chegar? O espiritismo, ele é reconhecido, pelo menos é falado a respeito disso, como uma doutrina, uma religião que onde em maior número, pelo menos, né, quem participa, quem está frequentando, quem está ali no espiritismo, não são essas pessoas mais vulneráveis. E minha pergunta é exatamente essa: de que forma o espiritismo pode chegar a esses mais vulneráveis, que são os escravizados, dentro dessa perspectiva que você trouxe aí, né? De que forma você acha que o espiritismo vai poder contribuir, vai poder chegar a eles? Porque muitas vezes eles não chegam aos centros espíritas, não chegam às casas espíritas. Eu posso te responder que essa população até chega nos centros espíritas, mas eles chegam normalmente na condição dos assistidos, né? E na maioria das vezes, eles acabam que ficam ali naquele contexto e eles não têm acesso às demais atividades do centro espírita, né? Então, eu acho que cabe aos trabalhadores do centro espírita acolher. Nós acolhemos, acolhemos, mas acolher no sentido porque tem um ditado que fala assim, que incluir é convidar para ir na sua festa. Aliás, como que a gente fala? Acessibilidade é convidar para ir à sua festa. Incluir é chamar para dançar, lá na pista de dança. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos chamar essas pessoas para ir para a pista de dança dançar. Então, normalmente são pessoas que têm, às vezes, qualquer tipo de dificuldade ou de chegar, né, por causa do ônibus, porque mora longe. Então, a gente precisa fazer um movimento de
incentivar, porque tudo isso é no campo da ideia, né? Conversar, incentivar, buscar, falar, não, vem, estamos te esperando, receber, acolher essas pessoas, né? Para que elas deixem aquele reduto restrito do dia da ação social e passem a ser frequentadores desse centro espírita, como buscando mesmo, talvez, aqueles que pretendem, né, adentrar e ser a doutrina espírita, para que eles se sintam, então, acolhidos, não mais acolhidos como os assistidos, mas acolhidos como alguém que está lá para aprender a doutrina espírita, para ser convidado para trabalhar, desde que ele mostre é, vontade de fazê-lo, né? Eu acho que é isso, é essa inclusão aí de forma bastante ampla. Isso que a doutrina espírita precisa fazer. Muito bem observado, né? Eles chegam na mesma condição que se encontram na sociedade, de assistidos, de Exatamente, necessitados, né? Inclusive, você fez exatamente. aspas aí, o Adair está apontando, é um termo também que não contribui, Exatamente, eu né? ia Não é até. assistido, não é um É, irmão que chega ao exatamente. centro espírita, é um A gente assistido, já está na. A Ah, gente adquiriu esse hábito de falar assistidos, mas, bom, assistido por assistido, todos nós somos, né? Então, eu costumo gostar de chamar de companheiros, daqueles que estão junto conosco, irmãos nossos, né? Como todos os demais. vamos ouvir o Ricardo agora. Oi, pessoal. Oi, Graça. Muito boa a Oi, sua Ricardo. apresentação, Graça. Aprendi bastante. Muito obrigado. O Deolindo Amorim, ele já na década de 80, início da década de 80, ele já escrevia alguns textos chamando a atenção da necessidade do movimento espírita discutir temas como este. Porque nós espíritas nunca fomos muito confortáveis em examinar questões que envolvem a feiura social. Por quê? Porque nós construímos uma ideia de que a evolução é um processo pessoal, individual, solitário. Então, muda-se o homem. Era um discurso que a gente ouvia e ainda ouve com muita frequência nos centros espíritas. Mude o homem e você mudará a sociedade. O Deolindo já chamava atenção naquela época, ele era sociólogo, de que há problemas sociais que influem terrivelmente no livre-arbítrio humano. Há problemas sociais tão sérios, levando inclusive a lesões cerebrais, que impedem certos indivíduos de ter uma cognição até mesmo para escolher ou decidir. Não tem nem lucidez, nem força psíquica para decidir coisa nenhuma, porque a pobreza, a miséria, o desamor, o estresse decorrente de tudo isso geraram lesões cerebrais irreversíveis. Mas acontece que nós espíritas nunca discutimos esse tema, acho por uma questão de comodismo, porque na literatura espírita, a gente tem desde Kardec, passando pelos clássicos e pela obra do Chico, há advertências nesse sentido. Kardec, quando estuda a dissolução do egoísmo no Livro dos Espíritos, ele coloca duas frentes, que é o esclarecimento quanto às coisas espirituais e a mudança nas instituições. Olha só, Kardec já naquela época já falava da necessidade de nós agirmos num processo de alterar as instituições da sociedade. Kardec já estava ciente de que o egoísmo era alimentado por regras sociais, por formas de pensar da sociedade. O Gustavo Gelei, numa obra do finalzinho do século XIX, já usou a expressão evolução solidária, para mostrar que não existe essa de evoluir sozinho, a gente depende dos outros para tudo, a gente forma teias de interligação, e que a evolução é, sobretudo, coletiva, solidária. Então, a necessidade da gente intervir no feio da sociedade para mudar, até mesmo para que o indivíduo consiga superar determinadas questões. E Emmanuel, numa obra de 1940, ele já falava sobre isso. Eu trouxe um trechinho pequenininho, eu acho muito pertinente a gente lembrar Emmanuel, no Consolador, o item 121, olha só o que ele escreveu. Se faz indispensável que o coração esclarecido coopere na transformação do meio em que vive para o bem.
melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, às vezes, Emmanuel é acusado de determinadas atitudes. Ele é que escreveu isso. 1940, já mostrando a necessidade dos espíritos terem uma ação mais intensa, mais profunda na solução desses problemas sociais. É claro que ninguém vai negar a necessidade do melhoramento pessoal. Isso aí é uma questão que não se discute, mas não é só isso, não é? Fazer a nossa parte na criação é identificar essa feiura social e a gente fazer o que for possível no sentido de tentar transformá-la numa belezura possível, né? Então, eu acho muito bom a sua colocação, muito bom a gente trabalhar esses temas e entender que a intervenção é mútua, é no indivíduo, mas é também na sociedade. Com certeza, com certeza. Graça, a gente vai Sim, fazer assim, uma dinâmica. A gente vai, cada comentário, pergunta, colocação, que a gente vai voltando para você para saber se você quer comentar. Se você não quiser, entendi. a gente passa para o próximo, Tá jóia, tá tá? jóia, tá. O comentário do Ricardo, eu não tenho nada a acrescentar, não, concordo. Então, vamos passar para o Eli. Boa noite, pessoal. Graça, muito obrigado pela apresentação, pelo trabalho. Eu que agradeço. Nosso amigo Elias Moraes, lá de Goiás, não pôde estar presente e a gente se ofereceu para trazer algumas questões que ele tinha proposto, né? Uma delas, então eu estou servindo esse meio de médium do Elias Moraes, né? Uma delas você citou aí a Organização Internacional do Trabalho, e uma das perguntas que ele fez é nesse sentido, né? Há uma regra da Organização Internacional do Trabalho, segundo ele, do 8 por 8 por 8, né? 8 horas para trabalho, 8 horas para repouso e 8 horas para cuidados pessoais e crescimento espiritual. A pergunta dele é se você acha que isso ainda é viável, se isso ainda funciona, se essa regra de 8 por 8 por 8 realmente é, é, pode ser implementada, né? Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, eu acho que não funciona. Por quê? Como alguém citou, você faz 8 horas de trabalho. Em determinada cidade, as pessoas passam ali 2 horas dentro de uma condução, às vezes pega duas conduções, então tem pessoas que levantam 4 da manhã, chegam em casa 10 da noite, não é? Então, essa pessoa ela já consumiu aí, porque essa hora que você sai de casa para o trabalho e depois a volta do trabalho para casa configura também você está ainda sobre os cuidados da sua empresa, né? Tanto é que se você sofre acidente nesse trajeto, é considerado acidente de trabalho. Portanto, você está ainda sobre o guarda-chuva da empresa. Então, quer dizer, esse descanso, ele, na verdade, praticamente ele não existe, né? Porque praticamente você trabalha 8 horas, 4 horas para ir para voltar. Normalmente a mulher periférica, dona de casa, ela vai chegar em casa, ela tem afazeres em casa, né? Ela tem o filho para olhar, o dever para ensinar, o jantar para fazer, enfim. Esse horário, então, na minha opinião, ele é insuficiente para essas três modalidades, né? Se você trabalhar, descansar e guardar, né, um período para a sua questão espiritual ou para mesmo para um lazer, não é? Esse tempo é insuficiente. Em contrapartida, eu acho que é difícil, né, de conseguir hoje um modelo que atenda mais às necessidades do trabalhador no que diz respeito a esse descanso, né? E dá para esse trabalhador uma condição mais saudável de vida, porque trabalhar é necessário, é,
você supre as suas necessidades, né, com esse trabalho, mas também você precisa de um arejamento da sua cabeça, você precisa de ter um momento maior com a família, para conversar, para discutir, não sei, talvez ver um filme, enfim, momentos de que você vai fazer uma higiene mental mesmo, né? Então, nesse sentido, é insuficiente esse horário. Embora, como diz aqui, o meu neto é o melhor que está tendo, né? Daí, Baixar a mão aqui. Ô, Graça, muito obrigado, muito bacana a tua apresentação. Eu queria focar um pouco no tema, né? O que o Espiritismo tem com isso? Eu acho que tem muita coisa. Na construção, de toda a parte social, né? Aquele ambiente social da França do século XIX, é completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Então, esses assuntos têm que ser debatidos a todo momento, né? Então, o que o Espiritismo tem com isso? Muita coisa. A gente precisa atualizar muita coisa, né, que é tido como está imexível desde o século XIX, principalmente em interpretações, né, em conhecimento, na busca da nossa realidade atual. E uma coisa que eu queria trazer é o seguinte: não só o Espiritismo, mas o movimento social, o movimento espírita, né, que sofreu problemas sérios históricos desde a sua implementação desse espiritismo aqui no Brasil, né? Chega na época do Império, uma elite, né, queira ou não queira, uma elite branca, né, influência do colonialismo total da Igreja Católica. E aí o que acontece? Toda a tradição afro, né, todo aquele espiritualismo afro que chega, né, com a Umbanda, com as tradições afro, se cria, né, surge algo brasileiro, Umbanda, aqui no Brasil, né, branca, né, ela é embranquecida, porque exclui toda a tradição afro, e o espiritismo também. Quando a gente olha historicamente tudo que aconteceu, a própria Federação Espírita, uma hora falava que Umbanda era espiritismo, uma hora falava que não era. Quer dizer, então a gente tinha o espiritismo branco, um Umbanda, né, do preto velho, do caboclo, que foi afastando toda essa tradição africana e a nossa tradição dos povos originários. Então, o movimento espírita hoje reflete essa tradição histórica. Então, quando a gente ouve a palavra assistido, né, ela incomoda, ela tem que incomodar, ela tem que ser banida dos centros espíritas. Quando a gente pega tudo que sai do IBGE, né, a população, a educação, a, a faixa econômica que se dizem espíritas, nós estamos numa distância absurda da realidade brasileira, né? A gente, como espírita, a gente tem que fazer muita coisa para o espiritismo e para o movimento espírita. Eu queria ressaltar isso porque tudo que você trouxe é maravilhoso, mas focando agora no espiritismo, que é esse grupo mesmo, o trabalho nosso é árduo, né? E a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que debater isso a todo momento, tem que trazer isso para dentro dos centros espíritas, né? Não só a questão trabalhista, do povo preto, dos povos originários, do LGBT, tudo a gente tem que discutir e tem que atualizar esse espiritismo, né? O desenvolvimento, a evolução, ela é individual, mas desde o início, no espiritismo, ela só acontece com o próximo, só acontece com o outro, eu não consigo evoluir sozinho. Então, tenho que incluir, né? Não tem que assistir, eu tenho que incluir, tem que entender aquele irmão que chega dessa maneira. Então, obrigadão pela tua exposição. Obrigada também pela sua fala. podemos passar, Graça? Pode passar. João, fica à vontade, João. O amigo Leandro Macedo vai falar, eu vou deixar para ele, viu? Tá, depois Quero a gente volta em ouvi-lo. você, então. Leandro? Boa noite. Eu tomei coragem depois que o João Márcio levantou a mão, ele passou para mim. Parabenizar, Graça, a sua exposição, é muito pertinente.
E eu queria fazer duas perguntas a você, né? Um pouco em cima do que o Ricardo falou e que o Odair falou, né? O Leonardo Sakamoto, ele diz que o trabalho análogo a escravo não é uma doença, é um sintoma. E aí fica a pergunta no ar, né? Qual seria essa doença? Eu lendo os jornais de hoje, as notícias de hoje, a economia americana estava celebrando mesmo, o aumento do desemprego nos Estados Unidos. Ou seja, estava celebrando que mais pessoas estavam desempregadas nos Estados Unidos, porque isso reduz o impacto na inflação. Então, falar sobre o trabalho análogo ao escravo é falar da doença, e essa doença, me parece, ela não é individual, né? O Luiz Ignatius, no livro dele, Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, ele bate muito nessa questão da reforma íntima, a gente fica muito na reforma íntima. E a gente deveria também debater a reforma social, porque há temas que fogem apenas da reforma íntima. E muita gente faz a ligação, Graça, dessas mazelas, por exemplo, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, do trabalho análogo a escravo ao sistema capitalista de produção, que não é uma questão individual. Também não é uma questão individual, porque na maioria das vezes são grandes corporações que estão por trás. E as comparações são impessoais, né? A Vinícola Aurora, Salton, enfim, são impessoais. Então, não se trata de reforma íntima, né? Então, queria que você falasse um pouquinho essa ligação entre o trabalho escravo e o sistema capitalista de produção. Essa é a primeira pergunta que eu faço a você. E a segunda pergunta é que nós temos mecanismos modernos de escravidão que não tem a roupagem de escravidão, pelo contrário. A uberização, na minha opinião, Graça, tem muito a ver com isso. Porque as pessoas se submetem, em razão de dívidas, compromissos pessoais, escola de filho e tudo, a trabalharem 13, 14 horas por dia. E eles não são subordinados, entre aspas, eles são empreendedores. Mas quem está lucrando muito com isso somos nós, usuários do Uber, e são as plataformas, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho sobre essas novas modalidades de trabalho escravo, né? Que não tem essa roupagem de trabalho escravo, que também está muito relacionado com a questão do capitalismo, né? Pelo menos uma percepção que eu tenho. Eu gostaria de ouvi-la e parabenizo mais uma vez pela sua apresentação. Ah, sim. A primeira questão, isso que você citou dos Estados Unidos, na minha opinião, é um retrato do capitalismo, né? Porque o capitalismo, o que que ele faz? Ele está preocupado com o lucro, não é? Não importa, não importam as pessoas, né? Desde que os donos do meio de trabalho obtenham um lucro, cada vez mais lucros. Então, quando você comemora que há desemprego, porque vai interferir, né, na inflação, você está dizendo que o povo, a população, não tem, como é que eu vou te explicar? Não tem importância nesse sistema, não é? Não há aquela história da compaixão pelo outro, não é? E o sistema capitalista é isso, né? Você deixa essas questões pessoais, mais humanitárias, você não olha muito para isso, né? Então, se eu sou milionária, né? E ganho lá horrores de dinheiro. E se eu preciso, para isso, é, colocar aquelas pessoas que são pobres, que estão precisando, quanto mais pessoas pobres e necessitadas tiver, melhor para o capitalismo. Por quê? Eles viram mão de obra barata. E tem empresas que elas trabalham, o modelo de negócio dessas empresas é, o trabalho escravo contemporâneo, é a exploração da mão de obra. Então, se eu vendo o meu trabalho, se eu vendo a minha força de trabalho para o meio de produção, e quanto mais barato eu puder vender, melhor.
para esse capitalismo, para esse industrial, para esse dono de fazenda, enfim, o que for, né? E eu acredito que, na verdade, o capitalismo ele domina o mundo todo, então as perspectivas desta situação né, entre lucro e pessoas e fome, etc., eu, infelizmente, sou bastante pessimista a esse, né, a esse respeito. Porque enquanto nós estivermos sobre a égide do capitalismo, nós vamos ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Sem perspectiva de melhora. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, mas mudar um sistema é muito complicado. E ainda mais um sistema que vige no mundo inteiro, não é? Então, eu acho que essa situação que deixa a gente assim, sabe, com o peito doendo de ver esse tipo de situação, na minha opinião, tende a continuar, tá bom? Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Falar sobre as modalidades, né? Qual é a sua percepção sobre a uberização, né, essa exploração do empreendedor, digamos assim, né, que ele fica obrigado a trabalhar várias horas para poder atingir uma determinada quantidade de salário, né, de remuneração, enfim. Eu vejo que cada um de nós. Por quê? O que que acontece na sociedade capitalista? Você tem valor quando você tem, não é? Aí eu vou para o mercado de trabalho. O meu empregador, ele vai oferecer aquela remuneração que ele acha, né, que na opinião dele, vai deixar ele confortável. Mas eu quero a sociedade joga isso em cima da gente o tempo todo. O ter, o buscar. Fora o ter por ter, eu quero proporcionar o melhor para minha família. Eu quero dar ao meu filho, sei lá, condições de competir no mercado, no futuro. Só que para isso eu preciso ir acumulando hora de trabalho, porque eu não tenho outra alternativa. Eu não vou conseguir um salário exorbitante, mesmo aquelas pessoas graduadas e tudo mais, o desnível, entre o que a pessoa merece ganhar e o que ela ganha vai, né, uma coisa também distante da outra. Então, a sociedade me empurra para trabalhar. E o mercado para o mercado ser ótimo, né? Quanto mais eu trabalhar. Então, para que eu consiga, se eu trabalho e ganho um salário mínimo, eu não consigo muito mal comprar comida para os meus filhos. Mas aí, se eu quero, dar para eles algo melhor, eu vou precisar, me desdobrar, né? Eu trabalhei na área de saúde, na enfermagem, né? Eu era técnica de enfermagem. Eu tinha colegas de trabalho que saía de um plantão e pegava no outro. Às vezes, fazia 3 dias direto de trabalho, né? Tudo isso para ter uma condição melhor de vida. Mas aí a questão da saúde mental, ia se deteriorando, né? A questão da convivência na família, da convivência com os filhos, vai se deteriorando. E o nosso país, falando do o nosso país, quando, voltando a abolição da escravatura, ele optou por uma política de exclusão, não é? Ele excluiu uma parte significativa da população, essa população ficou sem acesso à educação, sem acesso à moradia, sem acesso à saúde, e essa bola de neve foi crescendo, foi crescendo. Hoje nós temos o país dos mais desiguais do mundo, não é? Um abismo imenso. Esse povo aí entra a violência, porque, né,
Cada um precisa sobreviver, cada um precisa buscar aquilo que ele precisa. E aí é aquela coisa, né? Farinha é pouco, meu pirão primeiro, cada um está buscando a sua sobrevivência. Mas essa situação de hoje, desse necessidade exacerbada de você trabalhar, trabalhar, trabalhar para se obter os bens que você precisa, é fruto de uma política equivocada lá de trás, falando do nosso país. Porque se o país é uma questão de inteligência, se você dá a condição de as pessoas terem dignidade para viver, a gente sabe que todo mundo, nós não vamos equiparar, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter o mesmo nível econômico, não vai. Mas se eu de eu viver dignamente, de eu cuidar da minha família dignamente, eu posso relaxar, não é? Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, né? Eu vejo dessa forma. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Antes do passar do João, eu acho importante ressaltar duas coisas que a Graça traz para a gente, ela conta para a gente. Primeiro, quando a gente vê as pessoas entendendo que ter uma vida boa, uma vida melhor, é só sob o ponto de vista econômico, né? Então, elas se desgastam, tem três empregos, um plantão para outro, um plantão para outro, né? Acaba, às vezes, emendando 2, 3 plantões aí, fica 3 dias fora de casa para atender uma questão econômica, né? Eu acho que isso tem que ser ressaltado porque a gente vê que, como você disse durante a sua apresentação até, a questão econômica é a que está norteando, né? E norteia até o Estado que representa as suas nações. Então, essas políticas, essas comemorações são interessantes, porque elas desconsideram o cidadão, Sim, elas enxergam os sujeitos ou a nação pela via econômica. É bom ou ruim se a economia vai bem ou mal. E isso atende, a gente sabe, a poucos. E a outra questão que eu queria ressaltar é a questão da meritocracia, né, que passa pela uberização e tal, que você apontou aí. Que se o sujeito conseguir, se o sujeito trabalhar arduamente, está no colo dele, está nas mãos dele. Se ele fizer, se ele não for preguiçoso, ele consegue. Isso é uma bobagem, né? A gente, inclusive, tem aqui live aqui no TED aqui, falando sobre meritocracia, para quem quiser assistir no outro momento. João, é contigo. Boa noite, meu povo. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o amigo Ricardo falou. Já está passando a hora, amiga Graça, desses temas chegarem à casa espírita. Já está passando a hora, a necessidade que o nosso público, entre aspas, os assistidos, porque nós também somos assistidos, né? Precisamos abordar esses temas, sair do campo individual e ir para o social. Eu estava lendo essa obra, Histórias Não ou Mal Contadas, que é a escravidão do ano 1000 ao século XXI. Coincidentemente, o autor Rodrigo Trespaff, no último capítulo é sobre escravidão moderna. E ele mostrou vários dados que a amiga colocou aí. Parabenizar por ter trazido essa noite essas informações tão ricas para esse espaço de diálogo, de aprendizado. Ele coloca aqui um ranking, me permito citar rapidamente, dos países com mais índice de escravidão moderna, né, esse trabalho escravo. Ele coloca Coreia do Norte, Arábia Saudita, Paquistão, Índia, Turquia, Rússia, e os menos que estão lá embaixo, interessante aí ele colocar Suíça, Noruega, Alemanha, Suécia, Holanda. O Brasil estaria ali no meio para cima, né? América Latina é muito alta aqui também a presença. Nessa questão, amiga Graça, eu acho que existem dois tipos de exploradores. E eu quero fazer o movimento contrário do que o Ricardo fez. Eu vou sair do social e quero vir para o individual. Por quê? Porque às vezes, o discurso da mudança social, ele pode ser usado como escapismo.
O sujeito quer isentar-se da sua responsabilidade individual, aí vai para a questão social. É o capitalismo o problema, é o sistema. Bom, eu não posso acabar com o capitalismo. Eu, sozinho, eu não posso acabar com o sistema explorador, social, planetário. O que nós, e aqui eu estou falando de forma muito prática, de forma concreta, podemos fazer daqui a 10 segundos a desligar esse computador, a nível social, é quase nada. Uma gota no oceano, que já é alguma coisa. Mas podemos fazer algo com 5 segundos. Ao desligar esse computador nesse TED, ao terminar esse diálogo a nível individual. E por isso que eu quero nos chamar a atenção para o caráter individual da mudança, que é mais rápido e podemos fazer agora, essa noite. O social demora tempo, é longo, importante e relevante. Mas aquilo que nos cabe fazer agora, a gente pula para ficar debatendo a mudança social, enquanto as nossas escolhas diárias continuam numa cortina de fumaça. Por exemplo, trazer o espiritismo, o movimento espírita para o nosso diálogo. Existem os exploradores visíveis, e é uma situação confortável a gente ficar nessa noite apontando o dedo para os exploradores visíveis. O marido, que explora a esposa, os donos das empresas, que explora com salários parcos, com condições insalubres. É muito confortável para nós, porque eu não creio que o espírita esteja na condição do explorador visível. Mas talvez a gente esteja na condição do explorador invisível. Quando a gente vai comprar um tênis, a gente pergunta, se informa, se a marca desse tênis é fruto de um trabalho escravo. Quando a gente vai comprar uma bolsa, um relógio, vou trocar o celular, tá velho, chegou mais novo. A gente preocupa se o celular é fruto do trabalho escravo da Tailândia, da Nigéria. Eu vou comprar uma casa. Houve trabalho escravo nessa construção civil? A gente se preocupa com isso? O dedo está saindo social e está vindo para nós. Exploradores invisíveis, que não saem na estatística, mas mantêm de pé o trabalho escravo. A gente vai comprar uma porta. A madeira veio de um trabalho escravo aonde? Do Amazonas, da floresta na Alemanha. Quando a gente reúne um grupo para ir na pizzaria, um evento espírita lindo com os amigos para conversar, para filosofar sobre o perispírito, o karma, a gente se preocupa se a azeitona veio a partir de uma exploração lá da Nigéria ou do México. A empregada da nossa casa, ela come com a gente na mesa, ou é afastada, ou quando todo mundo termina, depois ela vai lavar a louça. Muitos trabalhadores espíritas têm suas empregadas domésticas. Como é que a gente trata esse pessoal? O cano d'água quebrou. Eu ligo para a empresa, ele manda ali um rapaz vir ajeitar o encanador. Eu estou preocupado se ele vive num trabalho escravo. Eu quero concluir minha fala dizendo que só existe trabalho escravo porque tem gente desfrutando desse produto, dessa escravidão moderna. E pode ser você, pode ser eu, pode ser cada um de nós, que estamos invisíveis nas estatísticas, mas mantemos de pé, porque somos tão exploradores quanto donos, porque desfrutamos do sangue, da morte, da falta de dignidade de centenas, de milhares de pessoas que vivem numa condição escrava. Consciência, meu povo. Mudança social demora, individual é agora. Depende de cada um. Parabéns, meu amigo. Obrigada. Eu queria te responder a sua reflexão. Eu acredito, e eu acho que você tem razão, nós não nos preocupamos, né, com aquilo que a gente consome, de onde está vindo. Mas aí eu pergunto para você, hoje, quantos núcleos discutiram esse tema, né? É,
aqui vamos colocar na nossa cidade, em outros lugares, em outras denominações religiosas, em outros setores. Eu acredito que, por exemplo, o movimento espírita, ele reúne, segundo o IBGE, o público que tem mais escolaridade, que tem melhor poder aquisitivo, não é? E que está numa condição eh, socioeconômica melhor do que a grande maioria. Esse grupo espírita, nós temos muita condição de fazer mesmo essa condição, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse debate. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que fumar era sinônimo de ser bonito, elegante, forte, bem-sucedido, né? E todo mundo queria fumar. E ninguém atentava para os perigos do cigarro. Hoje, você vê muita gente se orgulhando de não fumar. Hoje, a gente tem lugares em que a legislação fala que não pode fumar. Por quê? Porque isso foi debatido amplamente, porque isso foi levado ao conhecimento da sociedade. Esse tema e outros temas, que eu chamo de temas espinhosos, precisam ser divulgados, precisam ser debatidos, precisam ser levados aos lares mais pobres, a todo mundo. Então, o dia que a gente chegar numa situação de esse debate sobre trabalho escravo virar assunto comum em todas as rodas, com certeza, quando a gente entrar numa loja, quando a gente entrar num restaurante, quando a gente for comprar uma porta, a gente vai se perguntar: ah, mas isso aqui, de onde que veio? Como é que funciona? Ah, é trabalho escravo? Então eu não vou comprar. Porque o que que acontece? O consumidor, ele tem um poder de boicote, né? É um poder que tem que ser um grupo, uma massa. E eu não considero esse poder de boicote nem do consumidor. O consumidor faz um movimento, aquele movimento vai para a mídia e aí começa a incomodar. Aí o banco X fala assim: ah, eu não vou vender para aquela eu não vou emprestar dinheiro para aquela sapataria ali, não, porque aquela sapataria ali pratica trabalho escravo. E isso está repercutindo na mídia. Não vai ser bom para a minha imagem. Isso chega lá fora, no exterior. Lá no exterior, ONGs e tudo mais começa a divulgar. Então, essa cadeia vai sendo obrigada a banir o trabalho escravo lá das suas atitudes. Então, eu acho que o que é necessário é que, como a questão do cigarro que eu citei, essa questão de divulgar, e, como eu falo, esses temas espinhosos, que não é só esse, são vários, porque varrer para debaixo do tapete não vai melhorar. É igual doença. Se você tem uma doença e se você ignora, ela não vai parar de progredir, ela vai continuar. Então, você precisa atacar isso, mas isso é com divulgação, é com conscientização, né? Aí cada um de nós vamos passar a nos preocupar com essa questão e com outras. Graça, Sim, muito obrigado mais uma vez. eu que te Cada um agradeço de e a nós, todos, agora que sua última fala aí, está com a responsabilidade de divulgar e de levar esse tema para cada espaço onde a gente estiver, né? com certeza. Eu só queria citar uma colocação do Elias no chat, que ele falou que é uma informação que foi colocada aqui logo no comecinho, que após a alteração ali na lei do trabalho, então não tem mais hoje em dia esse acidente de trajeto trabalho para o Ah, trabalho sim. e do trabalho para casa, né? Então, o trabalhador hoje está desprotegido nesse sentido também, né? Bom, mais uma vez, agradeço a você, agradeço a todos os presentes. Nós tínhamos mais pessoas querendo comentar aqui, mas vou deixar a dica. Vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, comenta lá. E aí, você pode também ter outras pessoas, né, conversando em cima do seu comentário e
Depois, se vocês quiserem, se vocês puderem, também divulguem o nosso vídeo, um tema muito importante aí, tá? Já já vai estar disponível tanto no site do Espírita Info, quanto lá no nosso canal no YouTube, né? Antes de encerrar, lembrando, gente, que o nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de maio, sexta-feira, às 8 da noite, mais uma vez. Vamos agora fazer o nosso encerramento, pedir o nosso companheiro Zenóbio para fazer uma prece. Então, vamos lá. Agradecer a graça, pela graça dessa explanação. Foi impossível não fazer esse trocadilho, viu, Graça? Porque foi muito importante. Deixa as nossas consciências mais pesadas, deixa nós com mais preocupações em nos aprimorarmos, em sermos umas pessoas melhores e menos preconceituosas. Que Jesus te abençoe. Assim Vamos seja. elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, que esses momentos possam estar registrados nas nossas mentes, para que possamos mudar efetivamente a nossa conduta moral, os nossos preconceitos, diminuindo assim, Senhor, as nossas dívidas para com o próximo. E essa paz que envolve os nossos corações permaneça conosco, Senhor, durante toda a semana até o nosso próximo encontro. Que possamos realmente, novamente, nos reencontrarmos com saúde, com paz e um pouco melhores do que nós fomos ontem. Em seu nome, em nome de Maria, pedimos para encerrar o nosso Temas Espíritas em Debate da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Graça. Obrigado a vocês. Boa Eu que noite, pessoal. agradeço. Tchau, Graça. Tchau, boa Boa noite. noite, A parabéns, Fátima Graça. ali